mexe com o nosso íntimo, porque lendo aqui a palavra, um texto que foi narrado ali, escrito por Mateus, por um dos seus discípulos, nós não conseguimos entender a dimensão dessa passagem. Não tem alcance o nosso próprio sentido a alcançar aquilo que o Senhor demonstrou nessa passagem. Getsemane fala de um lugar que eles estavam acostumados a ir. Jesus ia com seus discípulos sempre orar neste monte, o Monte das Oliveiras, chamado Monte das Oliveiras. Então todos eles sabiam o endereço onde eles estariam, e Jesus está vindo ali de um momento em que ele tinha acabado de servir a ceia. Nós estamos aqui antecedendo a ceia, que será no domingo. E Jesus acabou de sair da ceia, e Jesus sai daquela ceia angustiado, porque Jesus foi traído. A traição é algo que mexe muito com o emocional. E as pessoas acham assim, muitos acham que Jesus filho de Deus, Jesus ele pode todas as coisas, mas Jesus está ali como homem, porque ele precisava passar esse momento como homem. O Getsemane representa o lugar da prensa. Era onde as oliveiras, ali havia uma fabricação de óleo, de azeite. E Getsemane significa o lugar da prensa. Agora vamos entender que Jesus chegou ali na entrada do Getsemane, ele já tinha dado todas as orientações aos seus discípulos. E ele avisa Pedro que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Pedro acha que ele poderia ser vencido. Não, eu vou lutar, eu vou defender. E Jesus está nos dando uma lição aqui. Todos nós somos iguais. Não existe super-homem, nem super-mulher. A nossa necessidade de Jesus é a mesma. E Jesus, ele manda que alguns dos seus discípulos se assentem, fiquem aqui. Me chama a atenção que Jesus convida Pedro, Tiago e João. Por que me chama a atenção? Porque se nós formos olhar toda a passagem de Jesus, Pedro, Tiago e João foram os primeiros discípulos a serem chamados. Também foram os 3 discípulos que entraram com Jesus no momento da ressurreição de Talita, na casa de Talita. Também tiveram com Jesus no momento da transfiguração. E nesse momento aqui exclusivo, porque era um momento de Jesus. Você vê toda a passagem de Jesus, ele curando, ele exortando, ele expulsando demônios, ele operando milagres. Mas neste momento era o momento da prensa de Jesus. E entender que Jesus teve que orar 3 vezes. E ele só pede assim: ficai aqui, vigia um pouquinho comigo. E das 3 vezes que ele foi, na primeira vez que ele foi, ele chegou e encontrou todos dormindo. E ele volta e fala: olha, não pudesse vigiar nem um pouquinho, velar comigo. E Jesus volta para orar. E mais uma vez, eles estão dormindo. Isso se deu durante todo o momento da prensa. O que eu quero explicar para vocês a respeito da prensa? A prensa, as azeitonas eram levadas e colocadas em sacos. E eram colocados um saco em cima do outro, 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 até que a carne da azeitona, ela sofre a moição, ela é moída, e dali é extraído o primeiro óleo,
óleo das primícias. É o óleo que acenderia o candeeiro do templo. Se tem presença, é porque o candeeiro está aceso. Tem óleo. Aleluia. Glória a Deus. O segundo momento da oração, o segundo óleo, a azeitona que já soltou da carne. Lembrando que as azeitonas somos nós, tá? Estamos sobre Jesus. Jesus levou sobre si todo o nosso pecado. Todo o peso estava sobre ele. E Jesus está sendo moído, triturado. Então, mais uma vez, a azeitona é jogada na prensa, que já soltou o primeiro óleo, que é a primícia. E vai extrair o segundo óleo, que serve para alimentar. Mais uma vez Jesus é moído. E a azeitona é jogada de novo na prensa. E ela já soltou dos caroços. Ela já está bem triturada. E vai soltar o terceiro óleo, que é o óleo que cura as feridas. Aleluia a Deus. Entender esse momento que Jesus está passando para nós que somos igreja. Porque muitas vezes nós pensamos que Jesus simplesmente foi na cruz e morreu. Mas não. Tem um processo. Tem um processo. Tem a moição, a trituração. E ele é jogado de novo na prensa para extrair o restante do óleo. E esse óleo, que é o restante, que é o final, que ele não é mais extra virgem, porque o extra virgem é para alimentação. Ele também não é mais o que cura, nem o da unção. Ele agora é o óleo que lava, que vira sabão para lavar os nossos pecados. Entender o que Jesus passou. Eu fiquei aqui meditando. Mateus não fala, mas lá em Lucas 22, ele expressa o momento que Jesus soa gotas de sangue. E aquele momento que Jesus está suando gotas de sangue, ele está diante do templo de Jerusalém, porque o Monte das Oliveiras está de frente para o templo. Era necessário passar por aquele processo. Só a crucificação não ia resolver. Você precisava ser lavado, alimentado. E Jesus precisava pagar o preço pelos nossos pecados, enquanto os discípulos dormiam. Mas é interessante que eu procurei saber por que os discípulos estavam dormindo. Porque Jesus foi traído, mas os discípulos também foram. Seu mestre foi vendido. Era um amigo que estava junto com eles. Então, a angústia dos discípulos, ela acabou indo para Jesus. E Jesus estava angustiado. A palavra diz que ele estava sofrendo, angustiado com aquele momento. E é um momento que Jesus chega para Deus e fala: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. E Deus manda um anjo para confortar Jesus. Só precisa de conforto quem está numa situação que não tem mais solução, que não tem mais resposta. Você precisa ser confortado quando você perde algo, ou vai passar por algo que não tem jeito, que não tem solução. Entender que Jesus estava num momento ali como homem é necessário. Ele teve angústia, acredito que teve medo, porque ele não estava ali como Deus. Apesar de ter Deus como Pai, ele estava como homem. Sentia os mesmos sentimentos que nós sentimos, as mesmas dores. E ele estava sendo moído. E quando o sangue cai por terra, acende a luz do candelabro, a luz do templo. Depois, em outro momento mais à frente, Jesus é levado e açoitado.
questão política daquele lugar. O sangue de Jesus é derramado pelas ruas para alcançar gentios. E muitas vezes nós achamos que Jesus passou aquilo só por nós. Quando Jesus chega no Calvário, no momento da crucificação, que o sangue jorra, ali estava concluído. Ele concluiu todo o projeto que o Pai fez para nos salvar. Ele não passou por tudo aquilo por vontade própria. Ele fala: se possível for, afasta de mim. Ele poderia, quando os soldados chegaram para prendê-lo, quando ele disse a palavra eu sou, os soldados caíram. Ele tinha autoridade para definir, mas ele escolheu você. Ele sentiu o peso de cada azeitona. Ele sentiu o seu pecado, a sua dor, a sua angústia, a sua necessidade. Quantas vezes nós achamos que não vamos suportar? Você está passando por um processo. E sabe o que me chamou a atenção? Jesus orou o processo. Ele não foi respondido na primeira oração, não. O processo não foi respondido na segunda oração. O processo não foi respondido na terceira oração. Nós temos o privilégio de ter resposta na nossa oração. Glória a Deus. Jesus entendeu ali que a vontade do Pai era necessária. E quantas vezes nós deixamos de cumprir a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? Todos sabem que é agradável. Mas o que me chamou a atenção foi a presença dos 3 discípulos representando a igreja. Por que não os 12? Por que não os 11 que ficaram? Jesus queria nos deixar uma lição. Pedro, quando pregou a primeira vez, 3.000 almas. Jesus entregou praticamente a responsabilidade da igreja na mão de Pedro para ensinar os outros discípulos. Pedro foi um dos primeiros que aceitou, que confiou, que creu, que estava sempre junto de Jesus. E tem um detalhe que chama atenção em Pedro: a transformação de Pedro. Porque até aquele momento ali, quando Jesus fala para vigiar, para orar, e também fala que a carne é fraca, Pedro ainda não tinha entendido que precisava mudar. Ainda não tinha entendido. Pedro só entende quando Jesus olha para ele, quando ainda estava nas mãos preso e sendo açoitado. O olhar de Jesus foi lá no profundo do seu coração. Então a transformação do homem é um sinal. Você conhece a igreja fiel pela transformação da sua vida. Você conhece a igreja fiel pela ressurreição. Talita ressuscitou na frente de Pedro, João e Tiago. Jesus só permitiu que eles entrassem e vissem. A igreja que tem milagre, a igreja que Jesus opera, que exige ressurreição, que mortos se levantam, ou que dormem, como disse Jesus com Talita. Levanta, Talita, come, levanta. A menina só dorme. Assim como os discípulos estavam dormindo, ainda há muitos que dormem. E nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. Jesus está voltando, a igreja está preparada. A igreja fiel, ela está preparada. Porque ela conhece os sinais, ela tem transformação de vida. A igreja fiel, ela está sempre junto de Jesus, mais perto. Ó João lá ouvindo o coração de Jesus.
Ó Pedro perguntando: Senhor, sou eu? E se vocês olharem toda a história, no momento da crucificação, Jesus entrega a sua mãe aos cuidados de João. Tipifica aquela que gera, a igreja que gera está ao cuidado. É a igreja que gera, é a igreja fiel, é a igreja que está fazendo a vontade do Pai. Ela gera, ela dá frutos. E Tiago? Eu fui atrás a procurar o que aconteceu com Tiago. Tiago foi morto por defender o nome de Jesus. Igreja, nosso privilégio, o preço já foi pago, Jesus já passou pela prensa, você hoje só sofre o processo, mas o processo que você sofre é para ser aprovado, é para entrar no reino de Deus, é para fazer parte de tudo que Jesus preparou. A vontade do Pai foi cumprida na vida do Filho, para que a sua igreja fosse herança. Aleluia, meu Deus. E você foi chamado, eleito, gerado por uma igreja que tem sinais, uma igreja que gera, uma igreja que defende o nome de Jesus. 3 discípulos representando a igreja fiel. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Porque 3 representa a Trindade de Deus. Aleluia, Jesus. Eu não sei por que a Bíblia não fala. Porque Jesus escolheu aqueles 3 discípulos. Mas eu acredito, sabe por quê? Foram os primeiros. Foram os que estavam sempre próximos. Quem mais se achega a Jesus, mais perto vai ficar. E Jesus falou: aqueles que me deste, eu quero que me leve para morar comigo. Nós somos comprados com um preço muito grande. Preço de sangue, preço de amor verdadeiro. Se você está aqui, tem o privilégio de receber o Evangelho vivo, de ver os sinais, de estar junto, de estar perto, de acompanhar Jesus passo a passo, de viver o milagre da vida. Não durma. Não deixe a tristeza, a angústia do dia a dia, as tribulações apagarem o desejo que você tem de orar. Orar não é fácil. Orar é propósito, é pressa. Oração é necessária. A igreja que ora, ela é vitoriosa. Jesus foi vitorioso porque ele se preparou. Mesmo que você vai ser prensado, moído, triturado, mas você tem que estar preparado. O que importa, irmãos, é que nós saibamos que Jesus está no nosso meio. Amém. Que a operação do Senhor neste lugar, ela é maravilhosa. E que Deus, ele tem algo preparado. Alguns falam assim: na eternidade sim. Mas hoje tem salvação, tem a operação do Senhor, do Espírito Santo. Deus quer curar a sua enfermidade. Deus quer gerar em você algo novo. Deus quer te despertar. É momento de despertamento. Jesus está à porta. Os sinais estão se cumprindo. E você foi chamado para fazer uma obra. E é só fazer a vontade do Pai. Tão somente fazer a vontade do Pai.